Ricardo, tem uma coisa que me incomoda muito, mas que talvez seja porque é aquela velha frase que é difícil de concordar, mas tem coisas que são porque são, por mais que sejam bem poucas as situações em que essa frase se aplique. Agora, me incomoda muito nós não temos meios legais para impedir que aconteça aquilo que nós sabemos que vai acontecer. Nós temos meios legais para punir depois que acontece. E isso me incomoda muito. Nós temos uma das principais constituições do mundo, a melhor disparada do nosso país. Só que, a partir do momento que Bolsonaro é eleito, antes de ser eleito, inclusive, mas a partir do momento que Bolsonaro é eleito, nós já sabíamos que ele ia flertar com o rompimento institucional. Nós tínhamos certeza disso. Por quê? Porque ele flertou com isso durante a vida inteira. Então é aquela coisa do eu vou escorregar naquela casca de banana que está na minha frente, que merda. E aí, depois que eu escorregar e cair, então eu tenho os medicamentos que vão fazer com que eu consiga me curar. Mas eu sei que vou cair, mas eu caio. Por quê? Porque a casca de banana parece que ela tem o direito de estar ali. É mais ou menos isso. É Sim. isso. Como é que tu vê? Depois do Bolsonaro, não teria como nós discutirmos para que nossas leis, nossa Constituição, criasse dispositivos para que se entendesse que extrema-direita, fascismo, não pode existir numa democracia, que direita e esquerda, sim, que o centrão, sim, mas que aquele que usa a democracia para romper com a democracia, isso deveria ser evitado. Ou a gente vai ter que só robustecer mais os nossos meios de controle para depois que isso acontecer. Olha, por incrível que pareça, assim, por tudo que nós sofremos nesses últimos anos, e foi muito que nós sofremos, a gente ainda está dando de goleada em qualquer outro país do mundo, no que diz respeito ao combate ao extremismo político, ao ódio político. A gente virou exemplo, e essa condenação do Jair Bolsonaro virou exemplo para o mundo inteiro. Né? A imprensa internacional está repercutindo, está dizendo que o Brasil fez o que os Estados Unidos não conseguiram fazer. A maior democracia do mundo, era assim que eles chamavam os Estados Unidos. Nem podem mais falar isso, porque a democracia deles é muito mais fraca do que a nossa, não conseguiu parar o Donald Trump. Agora, esse é um defeito do próprio sistema democrático, né? Por quê? Porque ele pressupõe liberdade de ação e a punição depois que a ação já foi tomada. O que pode acontecer, o que deveria acontecer, é a gente ter ferramentas mais ágeis, mais rápidas, sabe? Não sei se precisaria ter esperado tudo isso acontecer para conseguir impedir Jair Bolsonaro e companhia. Por que teve que esperar terminar o mandato, ele sair, aconteceu o 8 de janeiro, né? Por que lá no 7 de setembro de 2021 já não aconteceu alguma coisa com ele, quando ele disse que não ia obedecer às ordens do Alexandre de Moraes, Não, quando ele ameaçou o Luiz Fux? Me desculpa te interromper, o voto dele no impeachment da Dilma. Sim, sim, e outra, assim, tem uma entrevista antiga dele que ele fala que ele daria mesmo o golpe. Então, assim, todo mundo sabia, estava escrito nas estrelas que Bolsonaro ia fazer tudo que fez, né? E depois que Trump fez, mais ainda, aí estava mais desenhado ainda que ia acontecer exatamente a mesma coisa que foi o 6 de janeiro deles lá. Agora, a democracia tem esse defeito de ela ser reativa, ela não é preventiva, e isso é uma dificuldade. O que a gente precisaria, de fato, era ter leis e ter mecanismos de punição mais rápidos, mais ágeis, sabe? Depois daquele 7 de setembro de 2021, Bolsonaro tinha que ter sofrido uma sanção, um inquérito específico teria que ter sido aberto. Já naquela época, se ele tivesse sido aberto um inquérito específico de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, por quê? Quando Jair Bolsonaro diz para o Fux, que na época era o presidente do Supremo Tribunal Federal, ou o presidente desse poder enquadra o seu, ou vai sofrer as consequências que nós não queremos, ele está cometendo um crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, porque aquela é a tal da grave ameaça que está escrita na lei. Então, ali já teria que ter sido aberto um inquérito por abolição violenta do Estado Democrático de Direito,
certamente essa condenação já teria ocorrido há mais tempo. O problema é essa agilidade dos mecanismos da democracia para punir, e ainda mais com o sujeito poderoso, né? O cara está lá na presidência da República, fica mais difícil ainda, fica mais lento ainda, parece que a punição fica mais lenta ainda. E tem gente dizendo que esse inquérito foi rápido, né? A extrema-direita reclama que esse inquérito foi rápido, esse inquérito foi mais lento que o inquérito do Lula. Também temos que fazer essa comparação para que vocês tenham uma noção. Foi mais lento do que o inquérito do Lula, foi mais lento do que a condenação do Lula na primeira instância, lá para o Sérgio Moro. Nem estou falando das outras instâncias onde o processo foi julgado, já na primeira instância. Então, assim, obviamente que esse processo não foi rápido, ele andou até lento demais. E esse é o grande problema do sistema democrático. O Estado democrático de direito, as garantias constitucionais para alguém não ser preso injustamente faz com que muitos processos corram muito lentamente. E aí, esse é um problema que a gente tem que solucionar. Eu acho que a gente tem que agilizar os processos de punição, mas, assim, do ponto de vista legal, o arcabouço legal do Brasil, ele demonstra que ele está bem preparado, porque todas as ferramentas para parar um déspota, um autoritário, a gente tem, elas foram aplicadas, mas muito lentamente. Poderia ser mais rápido, deveria ser mais rápido. Por quê? Felizmente, a nossa democracia sobreviveu. Bolsonaro não foi reeleito e aconteceu tudo o que aconteceu, e esse inquérito virou processo e esse processo virou condenação. Mas como seria se Bolsonaro tivesse sido reeleito? Foi por pouco, foi por muito pouco. Como é que seria? Sim. Provavelmente hoje ele não estaria sendo condenado. Então, sim, assim, se a democracia, na maior parte dos lugares, ela acaba dependendo mais da boa vontade do governante, que não seja um maluco total, do que propriamente do arcabouço legal. O exemplo da democracia americana é perfeito. A gente descobriu agora que ela é fraca. E ela só não desmoronou antes porque nunca pisou lá, nunca sentou na cadeira de presidente um louco, desvairado, como o Donald Trump. Então, sim, a democracia se sustentou durante décadas. O primeiro doido que sentou lá provocou tudo isso. Por quê? Porque o arcabouço legal deles não está preparado para enfrentar esse tipo de situação. E aí, professor, eles têm lá a Suprema Corte com maioria republicana. E aí, esse é o risco que nós corremos a partir de agora. Essa eleição, sim, é muito importante, muito perigosa. Principalmente o Senado, pode... né? Exato, porque tem a questão do Senado, que é a prioridade número 1 deles, mas tem um outro aspecto que me preocupa ainda mais. Hoje, a gente tem, já claro, 3 ministros bolsonaristas no Supremo Tribunal Federal. André Mendonça, Cássio Nunes Marques, e agora fez o chá de revelação Luiz Fux. Recentemente, né, apareceu como um ministro bolsonarista. O próximo presidente, no mandato de 27 a 30, vai indicar 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. 3 vão se aposentar. Uhum. Se for um bolsonarista indicar 3... significa que eles vão ter 6, a maioria. E aí, essa maioria no Supremo Tribunal Federal, o judiciário deixa de existir como sistema de contrapeso, de freio, para tentar parar os excessos de outro poder. Porque é isso que está acontecendo hoje. O judiciário para os excessos de outro poder, no caso brasileiro, o legislativo. Né? É ele que tem parado os excessos de um poder que está com uma maioria de ocasião. Mas você imagina a situação. E perde 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, aí a gente está muito ferrado, porque aí você imagina o bolsonarismo com 6 ministros no Supremo, podendo decidir qualquer votação. E era o objetivo desde o início, né? O objetivo deles era esse desde o início.